Vamos falar desse Bahia, Cássio Cardoso, avassalador, 5-1 no América de Natal. Último jogo, aparentemente, né, com os titulares. Eu acho que o Rogério Ceni no Baiano aí no meio de semana vai colocar ali o time reserva e fez um placar elástico, né? 31 minutos ali arrasadores, abriu 4-0, né? E com belos gols, belas movimentações, enfim, uma grande atuação do Bahia que se isolou, né, na liderança do seu grupo, do grupo B dessa Copa do Nordeste. Ali já abriu 3 pontos ali pro primeiro time fora, que no caso é o América de Natal, né? Que tem 4 pontos. Nos últimos 2 jogos foram 11 gols. Se a gente pegar os 8 jogos anteriores, né, do Bahia, foram 10 gols. Então, em 2 jogos, o time marcou mais gols do que havia marcado na temporada. Teve até 2 placares, 2 jogos, né, em que passou em branco, contra a Vitória e contra Juazeirense, mas parece que agora o Bahia engrenou de vez e uma atuação nessas 2 últimas atuações que faz o elenco, né, o Rogério Ceni, enfim, a torcida chegar muito mais confiante para a próxima terça-feira no primeiro jogo contra o The Strongest. É isso mesmo, Fábio. Assim, lógico que todo mundo precisa fazer esse exercício se tratando da qualidade do adversário, né? A gente sempre coloca a qualidade do adversário, a gente está dando enfoque do Bahia aqui, para colocar a qualidade do adversário na mesa na hora de tratar um resultado, um placar, como aconteceu também no jogo contra o Colo-Colo, que foi no final de semana, e o Bahia venceu por 6-0. Mas o Bahia já tinha vencido também a estreia, o Sampaio corria por 4-0 na Copa do Nordeste. Mas eu vou dizer com muito conforto, Fábio, que esse jogo de hoje ele foi uma evolução, para mim, pelo menos, muito nítida, clara, do futebol do Bahia em relação às goleadas que aplicou contra o Sampaio e até a goleada que aplicou contra o Colo-Colo. Porque hoje o Bahia parecia método, sabe? Parecia uma coisa assim, muito bem sincronizada, a movimentação do time, dos jogadores, o nível de concentração, de intensidade, que é muito natural. Jogos assim, que está muito destacada a qualidade de um time em relação ao outro. O time que tem mais qualidade, que joga em casa, muitas vezes entra com um nível de concentração mais baixo, acaba ali meio que, às vezes, se poupando. Pode ser até que não seja intencional, instintivamente, por saber que vai resolver o jogo ali em algum momento. Mas, de fato, Bahia e América entraram empatados em número de pontos na partida. Quem vencesse assumiria a liderança. E eu acho que o Bahia olhou muito mais por esse viés do que necessariamente pela diferença de investimento, de elencos, enfim, que hoje separa os dois clubes. E começou o jogo numa rotação muito alta. Rogério colocou em campo um time, e aí vem um outro ponto, né, da análise. Assim, o Bahia não vai ter, nessa fase de Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, nenhum cenário, nenhuma circunstância que possa se aproximar do que o Bahia vai encontrar no primeiro jogo da pré-Libertadores lá contra o The Strongest, na próxima terça-feira. Porque ninguém aqui no Brasil joga nem perto da altitude que você tem em La Paz. E mais do que a qualidade do The Strongest, que a gente vai precisar aferir no próprio jogo, né? Vai ser o primeiro oficial da temporada do time boliviano, será contra o Bahia na próxima terça. Mesmo com essa qualidade, a gente precisa colocar a condição do jogo na altitude, que muda muita coisa. Muda a velocidade de bola, muda condição física de atleta, capacidade de recuperação. Tem tantas coisas que são necessárias serem pontuadas e específicas do jogo de La Paz, que o Bahia não tem a menor condição de emular o que vai encontrar lá em nenhum jogo desse momento da temporada. Nenhum Bavi, que foi um jogo de Série A, que você vai dizer, pô, é um jogo de Série A, um jogo para você testar a qualidade do seu time. E eu acho que o Bavi entregou algo positivo ao Bahia, que eu falo já já, mas nem o Bavi, porque você não vai encontrar adversários que independem do time que está do outro lado, como vai encontrar lá na Bolívia daqui a uma semana. Então, o que o Rogério fez hoje foi finalmente, esse finalmente não é em tom de crítica, mas existe uma ansiedade, né? Dar uma pista do que ele pretende fazer nesse jogo de La Paz. E colocou uma linha de defesa
Tem um Danilo titular, Danilo Fernandes foi o titular hoje, pelo menos, não quer dizer que ele vai ser titular em La Paz, mas falaremos disso também. Com o Gilberto na lateral direita, lembrando que o Santi Arias já voltou no último jogo contra o Colo-Colo, fez um segundo tempo ali, está no processo de recuperação de lesão, mas jogou o Gilberto, que é uma característica mais, jogador mais técnico, flutua, vai muito no campo ofensivo, e uma linha com Gabriel Xavier, voltando de lesão desde o jogo passado, Canu e Santiago Mingo, aparecendo ali como se fosse o cara pela esquerda, mas na prática um terceiro zagueiro. No meio campo com Caio Alexandre, Jean Lucas mais solto, né, com uma facilidade ali para se aproximar do Eric Pulga, o Everton Ribeiro com Ademir e o Lúcio na frente. Ademir e Pulga esgarçando bem ali as linhas de defesa do América, né, dando profundidade e largura ao campo para o Bahia, com velocidade, jogadores que são muito agressivos no 1 contra 1, e para mim foram fundamentais para toda a efetivação do jogo que o Bahia planejou e executou no primeiro tempo. Né? Porque lógico que você vai falar do Caio Alexandre, o jogo é uma barbaridade, mais uma vez, circulou, fez pressão pós-perda fundamental para o Bahia não deixar o América respirar, a qualidade do Everton Ribeiro, que temporiza, que descobre passe, que faz o time ficar com a bola com muito mais qualidade. Mas quando a Ademir acelera, quando o Pulga se movimenta, quando o próprio Lúcio se movimenta na área, que a situação de gol vem. Você tem um controle com esses caras que eu citei de meio campo, que realmente eles fazem isso com maestria, e o Bahia teve o controle do jogo nos dois momentos, no momento que estava acelerando e no momento que tirou o pé do acelerador, mas o controle foi absoluto. E essa situação de afunilar, de agredir a última linha, de finalizar, aí está muito no que o Pulga, o Ademir e o Lúcio têm de vocação, né? De atacar mesmo essa última linha. E para mim eles funcionaram muito bem. Repito, o América é um time frágil? Ok, eu não tinha nem perdido na Copa do Nordeste ainda, né? E chegou e foi atropelado. Foi o Bahia passou como um rolo compressor no jogo. Já tinha botado a bola na trave com poucos minutos, já tinha perdido 2 ou 3 chances com o Lúcio ali, um árbitro marcou impedimento, uma coisa no limite. Estava muito claro que o gol estava maduro. Aí saiu um aos 12, depois saiu um aos 17, outro aos 24, outro aos 32, com uma naturalidade assustadora. Assim, e lógico que isso você precisa dar mérito, né? Por mais que exista um adversário fragilizado do outro lado, você colocar um placar de 4-0 sem dar qualquer oportunidade do adversário incomodar o seu goleiro, é louvável. Isso aconteceu. O Bahia foi ofensivo, foi agressivo, mas não foi um time vulnerável, não foi um time que abriu mão de ter o controle de nenhuma, foi um time muito consciente. Então, ele uniu essa consciência, essa qualidade do controle na posse de bola, tudo isso com uma agressividade, um apetite para gol. E, caramba, isso merece ser destacado, sim, de maneira muito positiva. Depois que o Bahia faz 4-0 com 31 a 32 minutos, ainda mantém até um bom ritmo no primeiro tempo. O América, em momento nenhum, jogou com a bola, não conseguiu. Foi um negócio realmente constrangedor para o América, que se viu praticamente sem saída, tanto que em determinado momento tive a sensação que o América começou a conter dano. Eu não vou ficar me jogando para frente, tentando diminuir o placar, sem me organizar aqui e saber o que eu vou fazer para conter a iniciativa do Bahia. Pelo tempo acabou com o Bahia, eu cheguei a comentar por escrito, para mim o primeiro tempo do Bahia foi irretocável. O Bahia fez o primeiro tempo irretocável. Ainda teve uma falta, teve bola na trave, teve goleiro fazendo defesa. O Bahia fez o que o jogo pedia para fazer. Vencer, convencer, construir saldo. Não dá para fazer mais que isso. Não dá para você ter garantia nenhuma que esse futebol é o futebol para fazer o Bahia atingir seus objetivos na temporada. Não vai dar para dizer isso. Mas, se o Bahia tinha coisas a fazer, na minha opinião, o Bahia fez. Fez bem. E aí, volta para o segundo tempo, é um time um pouco diferente, com a mesma formação, mas um pouco diferente no anímico, no apetite, talvez no fôlego. Já voltou mais lento, voltou mais morno, ainda assim criou, né? Teve cabeçada de Canu, teve chute do William José, teve um chute do Gilberto, uma cobrança ensaiada de escanteio. Não foi avassalador, o Rogério logo fez mudanças, tirou 2 jogadores de velocidade, Pulga e Ademir, isso já fez o Bahia cair muito nessa coisa de atacar o fundo, que o Bahia criou muito atacando o fundo.
E quando entra Cauli, quando entra o Juba, e não entrou mal, o Juba até entrou bem, mas o Cauli entrou muito mal. O time já perde um pouco, o Eric entrou no lugar do Alexandre, mas já foi perdendo ali um pouco da estrutura e já tinha perdido um pouco do apetite, da qualidade do futebol no segundo tempo, em algo que eu considero natural, que é o conformismo, a acomodação, 4-0, você está com a cabeça num jogo, é um dos jogos mais importantes da história do clube, sem dúvida o mais importante da história recente. Eu não falo história recente, é de década, tá? Que vai ser na próxima terça-feira. Isso tudo transforma um jogo tranquilo em um jogo em que você corre o risco de deixar maresia, de ser um jogo lento, de ser um jogo disperso. Eu acho que o Bahia não teve nenhum problema para manter o controle do jogo, mesmo com essa mudança de intensidade. O controle foi absoluto, seguiu absoluto, só que deixou realmente muita gente pensando, quer saber, o jogo acabou. Ainda conseguiu fazer o quinto gol, porque Juba passou entrou nessa segunda linha ali, já mais perto da área, e ele estava agredindo muito realmente esse funil, né, com cruzamento, com aproximação para de fundo, cruzou para o Everaldo, tinha entrado já junto com o William José, fazer o quinto gol, e aí o Bahia ainda tomou um gol, porque nesse tipo de jogo, já estava pensando em levar em banho-maria, acabar a partida, enfim, se dispersou, se distraiu, o Gabriel Xavier se distraiu, o Gilberto se distraiu, e aí o Henrique, do América, conseguiu fazer um gol, um contra-ataque bem espertinho ali. E o Danilo falhou feio, né? Danilo Fernandes. Não pegou na bola. Danilo Fernandes, no primeiro tempo, já conseguiu jogar com a bola no pé, no segundo tempo nem isso. E a gente vai fazer uma avaliação do Danilo, além dos outros jogadores, mas foi uma falha. Eu posso até trazer argumentos para a falha, mas foi uma falha para mim inquestionável e não devia acontecer. Até porque o Bahia estava chegando ao sexto jogo seguido sem tomar gol. E é importante ter isso também. É importante ter um bom ataque, a produção ofensiva do Bahia realmente está muito boa, mas você tem um sistema defensivo confiável, seguro, é algo também que constrói uma equipe vencedora. Então, o Bahia não devia ter tomado esse gol, mas assim, nada que abalasse a confiança do resultado, do merecimento do resultado, a forma como o Bahia conseguiu completar o ciclo desse jogo de maneira muito correta, né? Fazendo um placar confortável, dando uma performance convincente ao torcedor, avançando em pontuação na tabela. Então, acho que foi um jogo, sabe, Hermano, de ciclo perfeito. Ciclo perfeito. Entrou, jogou, convenceu, fez o que tinha que fazer. Agora, volto ao início do comentário. A garantia de que o Bahia está pronto para os desafios, ela não vai vir contra o América em nenhum contexto, enquanto a distância for essa. Vai vir quando vierem os desafios. Quando vier o The Strongest na próxima terça-feira, quando passar a vir um Bavi de final de campeonato baiano, tomara, né, novas fases da Libertadores também. Enquanto isso não acontece, o que o Bahia tem que fazer é se mostrar superior e resolver os seus jogos com autoridade. Na minha opinião, foi isso que foi de forma bem feita que o Bahia realizou hoje à noite na Fonte Nova. O que eu acho que dá para o torcedor ter mais certeza, né, é que o Bahia esse ano tem mais variação do que tinha na temporada passada, né? No passado a gente via muito torcedor reclamando, um time ali muito arame liso, ficava muito com a bola, mas para chegar no último terço ali com mais contundência, em muitos jogos foi um problema, né? E pelo menos nesse recorte recente aí, né, com o time principal, a gente vê um Bahia muito mais agressivo, agora jogando com dois pontas, né? O Eric Puga extremamente agudo nas jogadas. Então, pelo menos aquela sensação de estagnação do trabalho do Rogério Ceni que ficou, né, no imaginário de muito torcedor, né, depois daquela reta final não tão boa do Campeonato Brasileiro, com a chegada de peças também, a gente tem que dizer que ele tem mais peças agora do que ele tinha na temporada passada, mas a gente já vê um Bahia com mais variações, né, com mais possibilidades. E não só aquele Bahia do toca-toca, enfim, que não conseguia ser tão agressivo e tão agudo como foi no Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso também, nesse momento, é uma ótima notícia para o torcedor. É uma ótima notícia. A gente sente que hoje o Bahia trocou, entraram em campo Juba, segundo tempo, Eric, Cauli, Everaldo e William José.
não entraram em campo, por exemplo, nem Rodrigo Nestor, o menino Michel Araújo ainda está se recuperando de lesão, mas estará à disposição em breve. Por exemplo, que foi um jogador contratado para fazer ali, né, o Santiago Arias. Então, assim, as opções estão aí e eu concordo. O Eric Pulga é um jogador, na minha opinião, que incrementa a capacidade, o poder de fogo do Bahia em campo, suas características. Ele vem se provando, né, nas etapas que vão aparecendo para a carreira dele, né? Começou no Ferroviário, aí de repente tem a oportunidade do Ceará. Ou será que esse menino foi bem no Ferroviário, vai bem no Ceará? Vai bem. Ele mostrou isso. O Ceará subiu e ele foi muito importante. Então, e agora ele está com essa oportunidade no Bahia, e na boa, para mim, está correspondendo. Está correspondendo. O Pulga só não está nos braços do povo, em placa de outdoor, em Salvador, porque ele não fez a chance que teve no Bavi. Né? E eu não estou dizendo que ele tem rejeição por isso. O que eu estou dizendo é que aquilo é colocar ele num nível de adoração, né? Nesse processo inicial ali de relação com a torcida do Bahia, bem rápido, assim, num patamar de carinho, né? Porque ele teve a chance, podia realmente ter feito aquele gol, mas ele tá trilhando um bom caminho no Bahia. Ele está se mostrando um jogador útil, um jogador que participa de gol, que dá assistência, que cria alternativa. Mas eu vou voltar também ao ano passado, para lembrar que quando esse trabalho começou, e óbvio, o trabalho desse ano já é mais maduro do ano passado, não tem como não ser, é o mesmo técnico, com os mesmos jogadores, com a temporada toda de bagagem, para você aprender com erros e já ter trabalhado algumas questões de acerto. Mas, ano passado, também teve momento que o Bahia brilhou nessa fase da temporada. 5-0 no Jacobina, aí pega o Motoclube pela Copa do Brasil lá em São Luís, vai lá, mas no Bavi, por exemplo, no Barradão, porque esse ano foi na Fonte Nova. Né? Então a expectativa do torcedor era vencer o clássico. Mas ano passado, no Barradão, primeiro Bavi, o Bahia botou 2-1 e tomou a virada para 3-2. E aí o torcedor já ficou feito, caramba. E aí vai para a final do Campeonato Baiano, abre 2-0 e acaba cedendo uma virada incrível. E aí, no jogo da decisão, não consegue, mesmo com a expulsão de Rezende, acabou prejudicando, mas não consegue o título. Chega na Copa do Nordeste, que faz uma campanha muito segura na fase de grupos, se dá ao luxo de garantir jogos em Salvador até a fase final, se fosse passando. Aí pega o Náutico, que é muito superior, o Bahia é muito superior ao Náutico, e sofre um pouco no primeiro tempo, só destranca o Náutico no segundo tempo, aí transforma em 3-0, mas é bom lembrar que o Bahia deixou o torcedor bem angustiado num tempo bem relevante daquela partida, e depois para no CRB, na Fonte Nova, em jogo único. Foi nos pênaltis. Ok, mas tinha que ter vencido, pô. Entende? Então, e se passasse do CRB, a decisão contra o Fortaleza, que acabou avançando contra o Sport, seria em Salvador, que o Bahia tinha a melhor campanha. Então, esse momento que o Bahia está tendo agora, positivo, seguro, e que eu repito, é um time mais maduro do ano passado, isso não tem muito como discutir por conta todo histórico, né? O DNA está aí desde o ano passado, você amadurece, mas isso não é garantia, nem os reforços tendo chegado, de que a mudança está garantida também nos resultados, na hora que a onça for beber água, na hora que afunilar ali, que o nível de exigência subir. Tanto o nível de exigência emocional quanto técnico. Mas é uma boa notícia. O Bahia jogou bem, venceu, goleou. E se a gente está falando de um clube que está mais maduro, com o mesmo técnico, com muitos dos jogadores do ano passado, a nossa expectativa é que dessa vez esses resultados e essa performance eles estejam pavimentando um time mais seguro nas horas mais agudas. E aí, irmão, a gente já vai ter a oportunidade de ver isso daqui a menos de uma semana. Com todo esse contexto, a difícil, a altitude, etc. Tal, é o que se apresenta ao Bahia. O Bahia tem que ter soluções para sobreviver ao The Strongest lá na Bolívia. Muito bem, eu vou falar daqui a pouco desse jogo, né? Porque esse jogo contra o América, como foi o último, né, dos titulares, então é preciso a gente já projetar a partir dele, né? A partir desse jogo contra o América. Mas antes de ler alguns comentários aqui, o Ivan Fernandes, o Ivan Souza, a galera tá falando do trio pau, lá ele, né? Que é o Pulga, o Ademir e Lúcio, né? Muito bem. O Carlos Henrique fala que o fantástico nosso Pulguinha S2, que homem. O Cauã fala para dar like, deem like. Bem lembrado, viu, Cauã?
Bom, o Murilo Nunes fala de um tema que a gente vai também tocar daqui a pouco. O único problema do Bahia está no gol. Todos os dois goleiros levam gols defensáveis, não são confiáveis para quem quer disputar o topo. Bom, o Tito fala, cadê o goleiro? Também o Daniel Gamer fala que o Vitória é fraco. Enfim, galera aqui também falando aqui, o Célio, né, perguntando se o Pulga deve ser titular na Bolívia. Daqui a pouco o Cássio responde. E o Igor Santos fala que viu uma evolução de futebol do ano passado, mesmo com adversários tecnicamente mais fracos. Até acho que em termos de qualidade, eu até acho que ainda é cedo, né? Porque ainda é necessário maiores desafios, mas que a gente já vê um Bahia ali com mais repertório, eu acho que já dá para ver, né, Cássio? Então, mano, e tem uma coisa para mim que esse ano no Bahia tá mais consolidado, assim, e que o Bavi serviu. Foi isso que eu falei que o Bavi teria servido para provar. O Bahia controla o jogo com autoridade louvável, assim, sabe? Aí, beleza, tá controlando a América, controlou o Sampaio. E quando eu falo controlar, não é ter a bola, ficar com a bola no pé, não, o Bahia simplesmente não sofre. Os adversários não conseguem ter volume de oportunidades contra o Bahia. Isso é importante destacar. E aí, quando você traz isso para um confronto de Série A contra um time que é qualificado, que o Vitória é um time que está a 15 partidas seguidas sem perder, desde, inclusive, rodadas da Série A. O último jogo que o Vitória perdeu foi para o Corinthians, no Barradão. Estamos falando de novembro do ano passado. E o Bahia foi muito superior ao Vitória na dinâmica do jogo, no controle do jogo. Então, se a gente pode, aspas, coloca aspas, é fácil controlar tal time, o América hoje, o Sampaio hoje, é fácil controlar o Colo-Colo, ok. É fácil controlar o Vitória? Não é não, irmão. Sabe? E o Bahia controlou de forma absoluta o jogo e sofreu muito pouco. E a gente estava aqui falando, esse gol que o Bahia tomou do Henrique, do América, pô, ele traz um dano. O Bahia estava com 6 jogos seguidos, se completasse esse, sem somar gol. E no jogo de hoje, a única bola que foi na meta. Foi a única. O América não conseguiu uma outra finalização, nada. Foi impressionante. Mesmo o Bahia já desligado, já planejando La Paz. Então, isso é maturidade para mim. Eu concordo. Há uma evolução. E que se a gente pode questionar que ainda faltam desafios mais competitivos para você ir provando isso, fica muito claro que a forma como o Bahia controla o adversário, ela melhorou, ela evoluiu. Ano passado o Bahia fazia goleadas, controlava de uma maneira mais um pouco mais solto, não deixava um pouco mais solto. Agora está na rédea curta. E isso é maturidade de time. Mas vamos lá, seguir com uma questão de elenco também que acaba permitindo que trocas tragam mais equilíbrio. Então, tudo isso permite uma avaliação de maturação mesmo, de evolução do Bahia, para mim, bem pertinente. Porque o que aconteceu ano passado, isso vai repercutir a partir do momento que chegar o momento, a hora de decidir, de pegar grandes desafios. Se você pega o The Strongest lá, todo mundo Deus nos acuda preocupado, esse jogo de altitude, e vai, consegue um bom resultado, traz para a Fonte Nova, garante a sua vaga, você vai começar a perceber essa forma que o Bahia está jogando em partidas como as de hoje. A gente vai fazer uma avaliação retroativa para dizer, caramba, o Bahia está jogando demais mesmo. Aí vai vir para um combo de grandes exibições, fantásticas exibições, que validam um clube em grande momento. Então, cabe ao Bahia cumprir isso. Ferramentas para chegar lá. Eu tenho muito mais confiança no Bahia que eu estou vendo hoje do que no Bahia do ano passado. Mas aí, futebol não é na conversa, não é antecipando nada, não é na teoria, é com a bola rolando. Muito bem. Chegaram aqui 2 superchats. Alô, Roberto, vamos colocar na tela aqui. 2 para o Cássio, inclusive, tá? O primeiro aqui do João Vasco, ele fala: Cássio Cardoso, uma excelente contratação. Valeu, obrigado. E o Pablo Daniel fala: Mestre Cássio Cardoso, presidente do Bar FC. Valeu, Pablo. Presidente, eu não consigo ser nem do meu quarto. Mas a gente vai estar valendo demais. Obrigado aí, Pablo, pela moral.
E aqui ele fala contratação, quer dizer o seguinte: eu nunca deixei de ser podcast 45. Inclusive na bio eu estava sempre lá. Minha questão são os horários. A galera do podcast adora a madrugada. Para mim é um caos. Eu sou alma cansada. Quando vai batendo, pede 11 horas, meu irmão, já vai caindo ali pela tabela. Eu não sei, irmão, vocês já souberam disso, mas em uns desses podcasts antigamente aí, teve um ronco que escapou aí, viu, velho? Ao vivo. A quem roncou, eu falei logo que não fui eu. Mas já passou tempo suficiente para dizer que pode ter sido sim. Porque... Era época que era só áudio, né? Exatamente. Aí o celular ficava aqui no peito, aí você ia dando aquela emborcada, deitava no sofá para continuar ouvindo. Daqui a pouco a situação já estava em voo de cruzeiro. Então, acabava acontecendo mesmo, mas sempre colado com o podcast 45. Tamo junto. Muito bem. Então, quando o Bahia jogar de 7 horas da noite, né, 4 aí horas tá da lindo. tarde, aí dá para o Cássio participar aqui do 45. Bom, tem mais um superchat aqui do Igor, né, que inclusive vai ser a nossa próxima pauta aqui. Alan Roberto, se o Campinho também já estiver pronto, é importante para a gente ilustrar aqui o nosso próximo tema sobre o Bahia. O Igor pergunta: boa noite, Cássio. A escalação de hoje será a mesma da Bolívia? Vamos de 3 zagueiros? Você gostou dessa formação? E aí, Cássio, o último jogo com o elenco com os titulares, essa escalação que teve de diferente aí o Mingo, né? Fazendo ali uma espécie ali de 3 zagueiros, ali lateral esquerdo. E aí, você gostou dessa escalação e tá com um cara que vai ser realmente esse mesmo time aí lá na Bolívia? O Ceni colocou justamente essa formação para ter ali um jogo para avaliar todo mundo junto? Sim, imagino que sim. Aí é o seguinte, não é informação. Não dá para eu dizer que é informação, mas para mim as indicações estão claras. O Rogério Ceni ele já vem testando uma formação com meio que 3 zagueiros e um lateral mais solto. Ele fez isso com um chamado Cauã Davi, que fez os primeiros jogos do Campeonato Baiano, inclusive o jogo do Colo-Colo. Ele soltou mais o Juba e botou o Cauã Davi no jogo com o Gabriel Xavier e com o Canu. E eu acredito que ele amadureceu essa ideia e hoje trouxe a trinca premium da linha de zaga do Bahia, que tem o Gabriel Xavier e o Canu, que vem da temporada passada. E por mais que o Canu tenha dado espaço para críticas em muitos momentos, temos que reconhecer que a temporada dele no Bahia em 2024, no geral, foi boa. E aí a gente entra um componente a mais positivo, que é a questão do Santiago Ramos Mingo, porque ele é um cara, mano, que tem, além de uma qualidade técnica, que também coloca a ressalva, falta mais exemplos bons de adversários que ele vai enfrentar para a gente ir consolidando essa impressão, mas no que foi apresentado até agora, ele está tomando conta ali, ele está não só com segurança, com boas tomadas de decisão, com uma aparente liderança, um cara que conversa muito, que orienta, que talvez dê uma energizada ali nessa linha de defesa do Bahia. E aí o Rogério pegou e colocou esses 3, e aí o Gilberto, cara, o Gilberto, ele não foi bem no Bavi. Bom, é sempre um jogo que você coloca ali como referência pelo nível de qualidade do adversário e por ser um clássico. Mas o Gilberto está bem de forma geral desde o final do ano passado. Essa opção com o Ramos Mingo, ela faz com que o Gilberto seja mais o jogador de construção, fique mais liberado, aí se aproxima do Everton Ribeiro, se aproxima do Ademir. E do outro lado, o Jean Lucas, ele tem ali o Pulga ao lado dele, com a aproximação, às vezes, do Caio Alexandre, que vez flutua na direita, vez vai buscar tentar apoiar o jogo pela esquerda. E tem, assim, uma segurança maior no lado esquerdo para fazer um jogo mais de aproximação para a área, para dar suporte. Eu gostei da formação. Eu realmente gostei da formação. O Bahia foi muito pouco forçado. O controle do Bahia no jogo não permitiu que o América sequer pudesse testar como essa defesa está, o quão sólida essa defesa está com essa formação. Mas se o Bahia tiver alguma mudança nesta formação, pode ser a saída do Pulga
para a entrada do Luciano Juba. Porque se ele precisar fazer uma linha de 5, ele vai fazer uma linha de 5 com todo o conforto do mundo. Ele vai descer o Gilberto, o Juba desce, ele segura Gabriel Xavier, Canu e Santiago Mingo. O Juba é versátil, vai para o meio construir se for necessário, como fez contra o Colo-Colo no último domingo. O Juba também vai com muita qualidade para uma última linha, que foi onde ele se destacou no esporte, onde ganhou a relevância dele no esporte. Então, eu acredito que é uma possibilidade real do Bahia, até por ser um jogo de contexto muito novo, do Bahia colocar o Juba como uma forma de tentar se precaver de surpresas desagradáveis. Mas isso não quer dizer que o Pulga não tá ganhando terreno. Não vou ficar surpreso se o Pulga for titular, sabe? Acho que pode ser uma ideia do Rogério de tentar também agredir a equipe boliviana. Mas eu, se fosse botar ficha no Bet ali nacional, era com Juba no lugar de Pulga e o restante do time exatamente o mesmo. E olha que tem um Santiago Arias voltou de lesão, tá? Mas mesmo assim, eu acho que ele vai manter o Gabriel Xavier, Canu, Mingo, Gilberto, com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Lúcio e Juba. Eu acredito que esse vai ser o time que vai entrar em campo lá para representar o Bahia na Libertadores. Muito bem. Mais 2 superchats aqui, Alan. Vamos, antes da gente iniciar a análise do campinho. Léo Fontinelli, que está no aquecimento para entrar na live. Ele fala, entrar em live para comentar depois de Cássio. Léo, eu confesso que eu também fiquei com frio na barriga, viu? Quando eu vi o nome Cássio Cardoso na escala, eu, putz, hoje vai ser. Hoje é um pouquinho mais. Temos que manter a atenção, porque o cara é de alto nível. Pelo amor de Deus, pô. Léo é o querido, pô. Léo é o suspeito. Léo é o suspeito, é o querido. Sou fã também, velho. Adoro. Eu vou dizer uma coisa, Léo me arrancou uma gargalhada, velho. Ano passado, falando de Saulo Mineiro, meu amigo. Ele sabe o que eu estou falando. Eu aí fiquei muito feliz pelo sucesso do Ceará. Estaremos juntos, com certeza, Léo, em muitas jornadas aí. Obrigado, meu irmão. Suspeito. Só foi ótimo. Muito bem. Ivan Fernandes também mandou um superchat. Ele falou: parabéns, baixo sempre as lives no Spotify. Raro ver ao vivo. Ele também fala: convoca o Pedro Sinto-Sé, é isso? É meu parceiro, meu sócio no Bar Futebol Clube, torcedor do Vitória, um cara que tem um absurdo comentando também. Quem sabe? Vou dar uma buzinada. Mas Pedro é pior que eu. Pedro trabalha na TV às 4 da manhã. Hein? Ele pega o primeiro horário de TV. Então, aí eu vou dar um bizu ali, né? Pega uma conversinha, ver se tem interesse. Bota aí para conversar com a diretoria do 45 minutos. Temos o grande Vitor Vilar comentando também, que dá um show comentando o Vitória. Viu? Mas acho que quanto mais gente podendo trazer essa opinião aí, acho que vai realmente engrandece o debate. O Vitor é um craque, Vitor Vilar. Boa. Bom, voltando pro campinho, já lemos, Alan, essa do Igor, inclusive foi o que deu o pontapé aí no debate da escalação na Bolívia, né, na próxima terça-feira, mas uma posição que aparentemente eu acho que o Rogério Ceni não tinha muitas dúvidas, também não sei se ele mudou depois do jogo de hoje, que era no gol, né? A gente viu o Danilo Fernandes jogando as partidas principais aí desse início de temporada. Salvo engano, ele não havia sofrido gol, né? E sofreu um gol hoje que foi uma falha, né? Foi uma falha feia do Danilo Fernandes, que talvez seja a pior notícia do jogo de hoje, né? Você tem um goleiro que, em tese, vai ser o titular na altitude, né? Onde a bola já não vai com a mesma velocidade. E você tem um goleiro que falhou no seu último jogo antes desse jogo na altitude, né? Então, será que essa falha abriu possibilidade do Marcos Felipe jogar, por exemplo? Tu acha que isso pode acontecer? A questão para mim, viu, Fábio, eu não tenho certeza se já é o Danilo Fernandes garantido. O Rogério não ele jogou o Bavi, né? Assim, eu acho que ter jogado o Bavi e ter jogado hoje... O meu goleiro titular é Danilo Fernandes, mesmo com a falha de hoje. Eu acho que a falha, inclusive, tem muito relação com o nível de concentração que o time todo apresentou. Danilo não foi testado, e não é uma isenção do Danilo. Ele está errado, ele não pode num jogo desse, a única bola que vai no gol você tomar, pô, uma bola daquela, né? Não tenho dúvida.
vai tomar uma cornetada aí na paleta de cor. Mas o time estava muito, muito desconcentrado. E no segundo tempo, o Danilo nem com o pé participou, praticamente. E aí, quando a bola vai, ele acaba falhando. Ele deixou, sim. Eu estava na Fonte Nova, deu para ouvir aquele zum, que quem sabe o que está acontecendo, sabe o que está sendo comentado, baixinho ali no cochicho. Rapaz, esses meus goleiros. E aí, a falha para mim foi clara, e o Danilo Fernandes teve um prejuízo na sua reputação nesse jogo. Nessa luta pela vaga, ele teve um prejuízo grande, que era jogo para ele não passar sufoco. Era jogo para você dizer assim, pô, o Danilo Fernandes também não foi testado, né? Não dá nem para dizer. Não, vai uma bola, ele toma um gol daquele. É algo que vai colocar uma pulga não só no ataque, né, no gol também. É atrás da orelha ali do Rogério. Mas eu ainda investiria no Danilo Fernandes. Lembrar que o Bahia vai mandar os 2 goleiros antes, tá? Os goleiros viajam amanhã, para ter um pouco mais de tempo de aclimatação, de relação com a velocidade da bola. Vou treinar no CT do Bolívar, trazer um pouco de adaptação aí para os goleiros, que eles tendem a sofrer muito realmente com velocidade de bola, com tudo isso. Mas tem um aspecto para mim no Danilo, que mesmo com a falha de hoje, eu não acho que é perdida. O Danilo é emocionalmente muito mais estável do que o Marcos Felipe. O Danilo, para mim, tem uma questão de irregularidade, é a questão física. Você não consegue bater o olho em Danilo e achar que ele está nem na plenitude da forma, mesmo fazendo bons jogos, em outros jogos ele foi bem. Você que acompanha futebol com frequência, você tem um olho um pouco mais apurado, né, para ver se o cara está sentindo alguma limitação, algum peso, alguma lentidão de movimento. E ele não está nessa questão na plenitude da forma ainda. E ele, numa sequência de jogos, será que vai suportar? Porque, infelizmente, no Bahia ele teve dificuldade de suportar sequências. E aí, de repente, numa hora aguda, você não tem o goleiro. Então, a necessidade que o Bahia tem de contratar goleiro, ela continua gritando. Caixa alta. Está ali sendo indiscutível. Agora, essa questão do Danilo Fernandes, além do equilíbrio emocional, que, na minha opinião, é maior pela experiência, pela forma como reage aos eventos do jogo, ele tem uma regularidade também técnica maior. O Marcos Felipe tem jogos que ele fecha que não passa sinal de Wi-Fi. É um negócio impressionante. Mas tem jogos que ele simplesmente se desequilibra, comete falhas grosseiras e compromete o jogo, porque todo mundo fica inseguro. O próprio Marcos Felipe, ele já passa a cometer outros erros em sequência. O jogo de São Paulo no passado foi didático, mas aconteceu isso também em outros jogos. E aí, um goleiro não pode ser tão suscetível aos eventos do jogo. Ele demora a virar a chave, né? Para você ter um nível de estabilidade, um nível de segurança. Você tem que saber levantar a cabeça. E o Danilo tem mais bagagem para isso. E é um jogo que o aspecto. Não vai ter pressão, vai. O The Strongest vai botar pressão. Tudo. Mas para o Bahia é muita pressão, pô. Os caras estão fazendo toda uma operação desde a temporada para esse jogo. Todo mundo. E eu vi o Marcos Felipe espalmar a bola para frente, em decisão de campeonato baiano. No primeiro jogo da decisão também do campeonato, ficou aquela sensação se ele podia pegar. Uma das bolas foi o gol do Vitória. Teve bola que ele entregou no pé do Alejandro. O Alejandro chutou com um gol vazio para fora. Tem coisas ali do Marcos Felipe. Eu lembro que no jogo do São Paulo, que o Bahia estava até bem contra o São Paulo, né, criava mais que o São Paulo pelo Brasileirão, ele tem aquela saída em falso ali que dá no pé do Luiz Gustavo. E com detalhe, ele já tinha tomado 2 ou 3 pressões da torcida para sair em velocidade para o jogo, e ele já tinha segurado. E a torcida dando uma reclamada. E eu até comentava o jogo, eu dizia, eu acho que o Arthur está certo. Vai sair de maneira atabalhoada. Mas uma dessas pressões ele comeu. A pilha ele comeu. E aí ele deu no pé do Luiz Gustavo, bateu errado, gol. E ele ficou tão abalado, velho, que na volta do intervalo, no aquecimento, ele tomou um frango daqueles bem toscos. O cara que tá com a cabeça na lua. E aí, meu irmão, a torcida viu o aquecimento, aí já foi cobrança em cima, e aí o clima pro segundo tempo já foi péssimo. E o Bahia não conseguiu reagir. Então,
Danilo, ele talvez lhe traga menos surpresas desagradáveis. Pode, hoje foi uma, mas não é comum. O Marcos Felipe, se tiver no dia, ele pode garantir a vaga para o Bahia no jogo de ida já. Mas, velho, se ele tiver instável emocionalmente ou sentindo que precisa provar, sentindo que precisa mostrar que é o goleiro do Bahia, que não pode errar, porque no jogo de Jequié, que ele entrou em campo, o Bahia tomou 3-1, ele errou no segundo tempo. Não teve consequência, mas ele errou. Então, tem coisas do trabalho do Marcos Felipe que, na minha opinião, tornam a escalação dele algo mais arriscado para o Bahia do que a escalação do Danilo. Eu acho que assim a gente consegue até traduzir melhor, sabe, Hermano? Não é que existe a tranquilidade em nenhuma das duas escolhas. Talvez tenha que ver qual é o que pode diminuir o meu dano lá no jogo. Quem é que pode me dar uma segurança, mesmo que pequena, mas que seja uma segurança maior? O que é que onde é que eu arrisco menos? E aí, na minha opinião, o Bahia arrisca menos quando bota o Danilo Fernandes titular, mesmo com a falha de hoje. Mas o Bahia está arriscando muito quando não resolve essa posição crucial no futebol. E não resolveu ainda. O elenco está carente. É isso, né? O Bahia até tentou, né? O goleiro do Girona, teve um goleiro, né, do Girona que ele tentou ali na época da pré-temporada, não conseguiu trazer e vai aí com o Danilo Fernandes, muito provavelmente para o jogo contra o The Strongest. Até uma curiosidade, né? Foi o primeiro gol que o Danilo Fernandes levou desde que ele voltou ao time titular no jogo da última rodada contra o Atlético Goianiense, né? Isso, ele não havia sofrido gols. Também é fato que ele não foi muito exigido nessas partidas, né? Não. No Também Atlético, tem. no segundo tempo ali, depois do 2-0 do Bahia, o Atlético subiu um pouco a linha, tentou finalização. Teve uma bola que ele pegou que foi bonita, mas na volta já tinha uma irregularidade. Mas ele pegou, fez uma defesa realmente bem difícil. Mas, assim, não houve um nível de exigência tão grande, não. E no Bavi, repare, eu estou defendendo que o Danilo Fernandes seja titular lá. Mas no Bavi, ele não foi tão seguro. Ele teve uma saída em falso no segundo tempo, que ele se confundiu com o Santiago Mingo e o Ronald do Vitória bateu por cima, não chegou a acertar a direção da meta, mas poderia. E teve um lance que ele foi até. Ele conseguiu até evitar um problema. Que o Marcos Felipe talvez hesitasse mais, mas ele foi numa bola e ficou meio que no mata-burro ali. Aí ele decidiu botar a mão na bola. E evitou até que o jogador do Vitória chegasse, depois tentou finalizar e chutou na rede pelo lado de fora. Não, o Bahia não está com nenhum primor de segurança ali na meta. É um problema. É um problema. Mas não vai ter como resolver daqui para o jogo do Dois Troncos, nem da ida nem da volta. Então, a não ser, viu, Fábio, que, vamos lá, Denis Júnior joga uma barbaridade. Denis Júnior está no Vila Nova, né, das duas últimas temporadas. E Isso. foi bem, viu? Vila Nova bateu uma trave em 2023 para subir. Agora, é um goleiro que, quando a gente brinca ali na gíria, né, não chutou uma bola em Série A. E aí você fica com aquela dúvida, né? Vai colocar o cara. E por mais que ele arrebente, ele não vai arrebentar o suficiente, a tempo suficiente de ser o goleiro titular no jogo da altitude. Então, vai ser o Danilo. Na minha opinião, tinha que ser o Danilo. E eu acredito que será o Danilo. Mas eu não. Essa decisão do Rogério, eu não tenho certeza se está tomada, não. O Danilo ainda tem a questão que jogou muito pouco, né, nos últimos 2 anos, né? Em 2023 ele atuou em um jogo, em 2024 em dois, e aí essa é a temporada que ele tá voltando a ter mais sequência, né? Já foram 4 jogos. Essa Então, temporada dele era a temporada para ele mudar de função no Bahia. sim. Seguir com. É sério, isso aí está sendo conversado. Ele é um cara que é muito querido, é um cara que tem uma atuação muito bacana ali de bastidores, de dia a dia, de trabalho com companheiros, com funcionários do clube. Mas, assim, o Bahia viu que o gato subiu no telhado. O velho não se aposente, não. Tipo isso. Fica aí mais uma temporada. Então, a preocupação é pertinente. Muito bem. Então, aproveitando, avalie o Danilo Fernandes na noite desta quarta. Com a Meu irmão, bola, ele deixou ele passar. vai pegar a bola vermelha. Vai pegar a bola vermelha. Ele não tinha o direito de deixar essa dúvida pra gente tão perto do jogo, sabe? A única que foi no gol, velho. Não teve nenhuma outra. A bola mais difícil que foi no gol
para ele, não foi nem do jogador do América, foi o Santimingo que recuou pelo tempo, um melão para ele, que ele não dominou, saiu jogando lá pela direita. Então, ele foi pouquíssimo exigido, na hora que veio um mínimo de exigência, ele gol daquele. Talvez se ele quisesse chutar a bola com o pé esquerdo, quando ela for chutada, ele não tomasse o gol. Então, tô com vermelho aí para o Danilo Fernandes. Gilberto. Vamos. Você quer ir pautando ou eu posso ir? Você disse. Não, pode ir. Vamos para o Gilberto, depois para os zagueiros. Fechado. Gilberto, para mim, vai um verde. Não o mais verde de todos, mas ali o segundo mais bacana. Fez um jogo solto, jogou bem tranquilo, com uma boa cobertura de marcação, participou muito da construção ofensiva do time, circulou o campo, não ficou preso do lado direito, foi prioritariamente jogador de apoio pela direita, sem dúvida, mas em vários momentos ele conseguiu aparecer em outros setores do campo, contribuindo. Então acho que ele fez um bom jogo, sim, o Gilberto. Gabriel Xavier. Era ele que estava no lance do gol, né, o Gilberto? Foi ele que perdeu a bola? Foi ele? Foi. Ele começou o lance do gol errando. Aí o Gabriel Xavier estava no mata-burro, tomou nas costas, e aí foi toda uma cadeia ali de dominó, caindo dominó. Mas, velho, eu vou relevar esse tipo de falha, porque o cara jogou controlando a bola o tempo todo. O nível de concentração do time todo foi lá para baixo. Lá para baixo. Tá todo mundo já num banzo. Aí o erro vem. Mas quando precisou, o cara acelerou, ajudou a fazer o Bahia exibir o melhor futebol da noite e ele participando disso. Então, eu vou manter ali o verde. O Gabriel Xavier e o Canu, eu vou botar o verdinho, ok também. Acho que foram seguros, cometeram aquele erro do gol, o Gabriel Xavier. Mas, velho, o jogo exigiu muito pouco. Gabriel Xavier, talvez eu colocasse uma corneta nele, mas o jogo foi tão tranquilo que eu vou deixar passar. Ele, no segundo tempo, deu cada melancia para os caras, velho. A bola no pé dele, vai, Gabriel, dá aqui na direita mesmo, olha cada pedrada. Eu falei, pô, obrigado com os caras, não é possível. Então, isso eu poderia, em algum momento, mas eu repito, era um jogo resolvido, com o time todo no nível de concentração, caiu bastante. Então, ok. O Santiago Mingo, para mim, foi bem. Eu vou botar o verde também. Dos três zagueiros, tinha uma função ali diferente, né? Para a gente, pelo menos, algo novo. Dele tão destacado ali como jogador pela esquerda. Não chegou a apoiar tanto, mas apareceu em alguns momentos no campo ofensivo. Tá ok, tá cumprindo ali. Carlos Alexandre, eu vou colocar um verde, o maior verde. O Carlos Alexandre, ele precisa manter isso pro restante da temporada, mas, meu irmão, é uma barbaridade, velho. O cara é um regente, sabe? O controle do Bahia no meio-campo, ele passa pela qualidade do jogo do Carlos Alexandre. É um absurdo jogando bola. Muito bem. E com esse ano, talvez eu não tenha reparado ano passado, mas esse ano eu estou com a sensação de que ele está mais combativo, mais brigão. Ele toma a bola, ele vai para recuperar, enfim. Foi muito bem. Eric, eu vou botar uma amarela. A concorrência fez bem, né? Para ele e para o Jean Lucas, né? Penso que sim, viu? Tinham cadeiras cativas, né? Não saiu nunca do time. Agora. Eu fiquei chamando de acesso garantido pacote campo. Você assiste o jogo do campo. Os caras tinham um pacote de acesso garantido. Pô. Que é um plano de sócio do Bahia que você garante o ticket season. Acesso garantido. O Bahia tinha acesso garantido para esses caras. Os quatro, ele, Cauli, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Na temporada passada, o Rogério praticamente parecia que era uma questão estatutária não mexer no meio campo. Isso incomodou muito. E atrapalhou, na minha opinião, o trabalho do Rogério aí na reta final. Eric, eu vou botar amarelo. Entrou talvez mais vítima do sistema, vamos dizer assim, mas não empolgou, não. Teve um tempo relativamente bom para jogar, mas com o time já em baixa rotação. No Eric, que está ali embaixo do Caio Alexandre. Isso, Eric. O amarelo. Entrou no segundo tempo. O Jean Lucas eu vou botar o verde clarinho, o segundo verde, o mesmo dos zagueiros. Por quê que eu vou fazer isso? O Jean Lucas, quem acompanha o jogo e viu o Jean Lucas, o melhor Jean Lucas do Bahia, percebe que ele está
uma faixa de sintonia diferente do time. Ainda está um pouco abaixo. Mas no duro, Jean Lucas participou diretamente de 3 gols, velho. E os 2 primeiros, que são os gols que desbloqueiam, né, as coisas, ele teve participação efetiva. Ele ajeita de cabeça pro Lúcio no primeiro e faz o cruzamento que o Ademir no segundo. E resolve a situação do Bahia, que já abre 2-0 com 12 minutos. Ali você sabe que o jogo fica comprometido para o adversário e o Bahia entra no controle. E aí, quando o jogo estava já morno, pela maresia, e o Bahia meio preguiçoso para atacar o América, ele que descola o lançamento para o Juba. Não é assistência, mas ele faz um lançamento longo para o Juba, que bota o Juba na condição de cruzamento, que encontra o Everaldo para fazer o quinto gol. Então, o Jean Lucas, para mim, merece esse verdinho. Aí mesmo eu entendendo que ele não está na rotação Jean Lucas. Ainda está errando mais do que deveria e com um timezinho um pouco fora de sync ali. Chega um pouco atrasado às vezes, a decisão, quando ele toma, o jogador já bloqueou, enfim. Mas tá valendo. Everton Ribeiro eu vou botar de novo o verde máximo, que nem o de Carlos Alexandre. É um privilégio ver Everton Ribeiro jogar. Sabe? Quando você fala de controle, velho, quando você fala de você ter a posse, de você ditar ritmo, de você virar o jogo, o cara, ele tem uma ascendência sobre a bola, sabe? Que é um negócio assim absurdo, uma relação de intimidade, facilidade. Fez o cruzamento que originou o primeiro gol, costura ali, o Ademir está deitando com a proximidade do Everton Ribeiro. Tudo isso a gente, evidentemente, está relativizando com a qualidade do adversário. Mas, pô, tá posto, o adversário é esse. O cara tá jogando bola, eu tenho que reconhecer, ele tá jogando bola. O Ribeiro jogou demais de novo, sabe? Então, eu destaco aí o Everton Ribeiro também com esse verdão. Ademir, verde, esse verde também. Um cara de momento bem positivo. É assistência pra caramba que ele tá aí distribuindo, fazendo gol também. E sendo um cara que permite que o Bahia seja agressivo. Se ano passado. E tem um detalhe, tá? Ano passado, a salvação do Bahia está em 2 nomes: Ademir e Lúcio Rodrigues. O Bahia parou de jogar futebol. Mas com Ademir e Lúcio fez os gols contra o Cuiabá, que colocou o Bahia na condição miraculosa ali de só depender dos seus esforços contra o Atlético Goianiense. E ele o Ademir que faz ali todo o processo do jogo contra o Atlético para colocar o Bahia na Libertadores, na reta final. Ele e o Lúcio Rodrigues foram muito bem. Então, segue num momento muito bom e vou colocar o verde. Vou colocar o verde também no Lúcio Rodrigues. Fez seu gol. Perdeu umas 2. Mas a movimentação dele, ele gera muito. Esqueci do Cauli, falo já do Cauli. A movimentação dele gera muita opção, velho, pros caras. Sabe? E para mim, o Lúcio, ele faz o Bahia ter uma presença diária que, por mais que eu reconheça a qualidade do Everaldo, o Everaldo não promoveu o Bahia. A presença diária do Lúcio é diferente. Ele é aquele cara que parece que tem 5 dentro da área. Parece que tem 5 dele. Porque onde a bola vai pingar, ele tá perto com o pé. Para chutar, para perder o gol, para brigar com o zagueiro, para criar uma situação. Então isso é muito importante. E ele ele deu passe, ele fez o gol, e ele deu passe pro Pulga no quarto, sabe? O passe dele. Então, assim, ele tá num processo de maturação, já tá com. Ele fez 4 gols nesses últimos 2 jogos, já tinha feito gol contra o time do Sampaio, então tá bem. O Lúcio hoje foi bem de novo. O Pulga, eu vou botar o verde também. Aí depois eu falo dos outros de reserva. Verde no Pulga, porque é um jogador que, mais uma vez, reforçou a possibilidade que o Bahia tem de jogar pela esquerda com agressividade. Fez 2 gols, terceiro e o quarto, e criou situações também que fizeram o Bahia resolver o jogo cedo. Tá bem o Pulga nesse momento. Cauli, laranja ali, o penúltimo. Ali a rotação dele também tá baixa. Cauli é um jogador que está correndo um risco sério de perder relevância no Bahia. Seríssimo.
não consegue entrar e fazer o time sentir uma diferença pela presença dele em campo. Pô, isso é terrível, sabe? E ele tem muita qualidade, já mostrou. Mas o 2024 dele, que deixou a desejar, segue em 2025 até agora. Tem que correr atrás. O Bahia já tem mais opção no elenco. Não entrou o Michel Araújo, nem para o banco foi. Não entrou o Nestor. Isso. Mas Nestor, você não quer que jogue mais pela esquerda, o Cauli, a batata tá assando. Everaldo, vou botar o verde mais clarinho ali, o penúltimo, fez o seu gol, pegou um time já bem desmobilizado. Ah, tem o William José também para falar. Vou botar o William José também, o verdinho, tá? O William José, ele tá com uma... ele tá sendo aproveitado pelo Rogério ali numa condição que não é só o cara do centroavante. É aquele cara que prepara a jogada também. Que raciocina rápido e prepara. E, guardadas todas as proporções, pelo amor de Deus, não é comparação de qualidade. Nas 2 vezes que ele entrou, contra o Colo-Colo, contra o América, ok, adversários mais frágeis, ele me lembrou, na função que ele tentou fazer, o que o Firmino muitas vezes fez no Liverpool, quando ele jogava com o Mané e com o Salah, que ele era um 9, mas ele construía muito jogada como se fosse um 10. O Firmino se movimenta muito mais que o José, pelo menos até agora. O José não conseguiu nem oportunidade para tanto, mas ele raciocina muito rápido, tem refino para passe, e eu tenho a sensação de que o Rogério está enxergando isso. Pode ser uma sensação. De qualquer forma, acho que ele foi bem. Finalizou, chutou no gol, tentou tirar o Bahia um pouco do marasmo. O Juba também foi bem, verde clarinho ali. Deu assistência para o gol de Everaldo, né? Conseguiu ali fazer o Bahia ter algum tipo de jogada aguda. Ficou só pela esquerda, porque o Cauli pela direita não conseguiu produzir, e o Everaldo também não. Acho que ele merece aí esse verde claro. O melhor em campo, eu tô sofrendo, eu não sei. Eu vou colocar o Caio Alexandre de novo. Caio Alexandre. Poderia ser o Everton Ribeiro, poderia ser o Ademir, na minha opinião, mas eu vou colocar o Caio Alexandre. Para mim, essa forma como o Bahia está controlando o jogo, tem o dedo do Caio Alexandre, assim, bem notório. A forma como ele rege o meio campo, porque muitas vezes o que acontece o Everton Ribeiro, com toda a qualidade que tem, mas ele vai para dentro do bloco. E o Rogério já disse até no primeiro jogo da temporada que ele não quer que o jogador saia de dentro do bloco para vir buscar. Quem tem que fazer isso é quem está mais atrás. O cara deixa de sair, vai buscar e circula a bola. Enfim, tá bem demais. Rogério, eu vou botar o verde máximo hoje. Se a gente está comentando aqui de um time que resolveu uma partida em 32 minutos, com um futebol coletivo destacado, envolvente, uma atitude positiva, eu não vejo por que não dar o mérito ao técnico também. Né? O comportamento coletivo também precisa ser credenciado ao técnico. Eu acho que, na verdade, o comportamento coletivo principalmente precisa ser creditado ao técnico. Então, hoje, uns 32 minutos que o Bahia fez no primeiro tempo, muito eficiente, quem que fez 4 gols para ter feito 6, 7, é o técnico. O técnico está... E sem sofrer, sem tomar um susto. O torcedor do Bahia que precisava do jogo hoje para fazer um exame do coração, não teve exame. Não tomou susto, não teve nada. Foi um passeio no parque para o torcedor do Bahia. Se distraiu, pediu comida à vontade, aquele que assiste o jogo com o dedo cruzado, descruzou os dedos, o que não olha o celular com superstição passou a olhar para conversar com a galera, porque o jogo foi tranquilo como água de poço. E se o Bahia conseguiu fazer isso, o Rogério tem seu mérito também. Muito bem, então o Bahia avaliado aí na goleada 5-1 no América de Natal. Dos titulares, né? Todo mundo com verdinho, né? Com exceção do goleiro Danilo Fernandes aí, que na única bola que foi ao gol, acabou levando um frango, né? Uma falha ali, e acabou tendo uma avaliação negativa. De resto aí, todo mundo bem no esquadrão.